Welcome back. Today we are joined by Lieutenant Colonel Daniel Davis. Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o Tenente-Coronel Daniel Davis, veterano de combate em 4 missões e apresentador do muito popular Daniel Davis Deep Dive. Obrigado por voltar ao programa. Também devo mencionar que você é o vencedor do Prêmio Eisenhower de Defesa da Verdade, que recebeu em 2012 após denunciar como a liderança militar apresentou uma visão enganosa da guerra no Afeganistão. Sempre achei isso interessante porque essas deturpações ou mentiras que custaram a vida de muitos soldados americanos e resultaram em uma guerra cara de 20 anos não levaram realmente a muitas consequências. E a ironia é que aqueles que se opuseram a isso ou questionaram a desonestidade são frequentemente punidos. Sinto que estamos em uma situação semelhante à que você enfrentou no Afeganistão. Apenas uma visão positiva da guerra na Ucrânia parece ser aceitável. Pelo menos na Europa, vemos principalmente manchetes sugerindo que a Ucrânia está vencendo. A Ucrânia tem poucas baixas, a Rússia tem muitas baixas, a Rússia usa ondas humanas. As linhas de frente não estão realmente se movendo tanto, mas nos dizem que os russos praticamente perderam porque seus objetivos não foram alcançados. E os ucranianos, é claro, sempre querem continuar lutando. Ou pelo menos é isso que nos dizem. Mas veja, esses são os slogans aos quais todos os nossos políticos, líderes militares e jornalistas precisam aderir e repetir para provar que são pró-Ucrânia. No entanto, todos esses pontos de discussão são instrumentos para manter o apoio público à continuação da guerra e à rejeição da paz. Em outras palavras, eles continuam a fazer a Ucrânia sangrar, que em nenhuma circunstância pode esperar melhorar sua situação. Na verdade, ela só piora a cada dia. Então, aprecio sua honestidade e acho que estamos em uma necessidade desesperada disso neste momento. Mas como você vê a mídia agora falhando em representar com precisão o que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia? Sabe, Glenn, isso acontece em todos os níveis. Não é só a mídia, são também os líderes em todos os escalões e esses chamados especialistas que vão à mídia ocidental ou a outros podcasts para falar sobre isso. É simplesmente impressionante para mim sentar e assistir a quantidade de coisas que as pessoas estão dizendo. Estou falando dos níveis mais altos. Ontem à noite, acho que foi na Fox News, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Whitaker, foi ao ar e disse: "Bem, veja, é claro que a Rússia está avançando. É claro que a Rússia tem mais tropas do que o lado ucraniano e está ganhando terreno a cada semana. Mas não é assim que a ordem baseada em regras funciona." Então ele continuou explicando por que precisamos não dar à Rússia o que ela quer. E eu fiquei surpreso com isso, porque dava para ver no rosto dele enquanto falava. Era como se ele percebesse naquele momento que o que estava dizendo contradizia o que estava prestes a dizer. Que a Rússia está vencendo no campo de batalha. Eles têm mais tropas. Trump, ontem à noite, no Air Force One, reconheceu explicitamente que a Ucrânia tem tropas insuficientes, que estão morrendo em número muito alto, e que a Rússia é um país maior, com mais pessoas. Então, só pode haver um caminho. Ele reconheceu isso. E ainda assim, ao mesmo tempo, temos Kaja Kallas esta manhã, criticando a Rússia, porque, inacreditavelmente, eles ainda não estão reconhecendo nem aceitando um cessar-fogo incondicional. E eles não mostram nenhuma evidência de que estão passando por isso, como aquelas pessoas terríveis, etc. Então isso deveria justificar que continuemos nesse caminho. Mas, Glenn, a questão que você mencionou há pouco é que quando as pessoas dizem todas essas coisas, tudo o que estão fazendo é preparar o terreno para garantir que a Ucrânia perca militarmente e que perca a um custo muito maior do que o acordo ruim que, por algum motivo, a Rússia ainda mantém sobre a mesa. Continuo surpreso que a Rússia ainda esteja, mesmo neste momento tardio, disposta a dizer: vamos ter um acordo negociado. Mesmo agora, nos termos que foram estabelecidos em junho do ano passado,
os mais recentes aos quais eles continuam se referindo, que são draconianos e ruins para a Ucrânia, ainda assim envolvem 4 oblasts: desmilitarização, desnazificação e outras coisas. Sem OTAN, sem OTAN. E essas são coisas que eles dizem que nem sequer vão considerar. Então você pode aceitar esse acordo, ou pode aceitar aquele em que eles continuam avançando. O que o presidente Trump reconheceu que eles têm capacidade de fazer, e o que o embaixador dos Estados Unidos na OTAN também reconhece que eles têm capacidade para e estão fazendo. E ainda assim, acabei de ver as notícias minutos antes de entrarmos no ar, e era, acho, por volta das 18 horas, horário da Europa Oriental. Recentemente, Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, voltou a algo que já deveria ter sido descartado há anos e disse que ninguém tem poder de veto sobre quem pode ingressar na OTAN, incluindo a Ucrânia. Quer dizer, é como acenar uma bandeira vermelha diante de um touro enfurecido. Os russos disseram que essa é a questão que levou à guerra em primeiro lugar, a causa raiz de que eles continuam falando. Se fosse possível escolher apenas uma, essa seria a principal: a OTAN dentro da Ucrânia, o que os levou à guerra. Jens Stoltenberg, o ex-secretário-geral da OTAN, quero dizer, foi em dezembro de 2023, por aí, ou talvez dezembro de 2022, admitiu abertamente que sim, Putin, antes da guerra, disse que se a OTAN fosse retirada da mesa, eles não atacariam. Mas se permanecesse na mesa, eles atacariam. E claro, nós não assinamos isso. Você deve se lembrar dele dizendo isso de forma bem conhecida. Também foi Stoltenberg quem, acho que em dezembro de 2021, ou talvez janeiro de 2022, portanto, antes de a guerra começar, disse novamente: ninguém tem poder de veto sobre quem entra na OTAN. Nós tomamos nossas próprias decisões. E foi isso que Rutte disse hoje, neste exato dia, sabendo com certeza como a Rússia reagiu da última vez e como reagirá desta vez. Só posso concluir, e me diga se você tem uma interpretação diferente, que o Ocidente está intencionalmente tentando impedir o presidente Trump de pôr fim a esta guerra. É assim que eu vejo. Não sei como interpretar de outra forma quando essas são coisas conhecidas que são antagônicas à Rússia, e eles têm o poder de continuar. O Ocidente quer guerra. Quero dizer, não vejo outra maneira de dizer isso. Isso realmente não faz muito sentido. Seria como dizer que os Estados Unidos não deveriam ter voz sobre a Rússia instalar mísseis no México, porque não é o seu país. Você não tem esse direito. Quero dizer, essa é uma regra muito estranha que nunca foi realmente aplicada. Em segurança internacional, se você quer reduzir a competição por segurança, o princípio da segurança indivisível deve vir em primeiro lugar. Ou seja, se você tenta aumentar a segurança russa ou mexicana colocando mísseis no México, você enfraquece a americana. Esse não é o caminho para a paz. E eu acho que a única coisa, bem, temos feito isso há 30 anos, é que tentamos criar uma Europa onde a Rússia não tenha lugar à mesa. A suposição é que se um país não tiver voz nas principais instituições da Europa, ou seja, na OEA e na OTAN, então ele não terá influência nos assuntos europeus e simplesmente desaparecerá. Mas esse é o problema. Se você não dá a uma grande potência um espaço nas instituições, ela vai se afirmar militarmente. Mesmo assim, eles continuam dizendo isso. É meio inacreditável. E como você sugeriu, eles também não estão abordando a origem do conflito. É muito estranho como a expansão da OTAN nem sequer é um tema. É tratada como propaganda russa. Mas como entender a proposta de paz de Trump, então? Porque parece que Trump está disposto a fazer algumas concessões à Ucrânia e aos europeus. Mas ao fazer isso, ele não estaria se afastando ainda mais de algo que fosse aceitável para os russos? Anything that would be acceptable to the Russians? Bem, sim, quando você olha para os 28 pontos, que Trump também disse ontem à noite no Air Force One, que eram apenas um ponto de partida, era apenas a entrada inicial nas discussões. O que é aceitável em princípio. É preciso começar de algum lugar, então por que não ali? Quero dizer, 28 pontos colocados sobre a mesa. Isso é uma posição diplomática válida, desde que se entenda que ambos os lados terão voz nisso.
E tudo dependerá de quantos desses pontos serão movidos em uma direção ou outra, com base em qual lado conseguir impor o cumprimento ao outro. E isso está praticamente 100%, bem, talvez não 100, mas algo como 90% do lado russo aqui. Então, se você começa com esses 28 pontos e diz, certo, o que podemos fazer para levar as partes a um acordo? Você sabe que vai ter que mover a maior parte desses 28 pontos em direção à Rússia, em benefício da Rússia, porque eles basicamente têm poder de veto sobre qualquer movimento na direção oposta. Eu selecionei 6 pontos principais dentre esses 28, aos quais a Rússia nunca concordaria. E agora, aparentemente, nesse novo conjunto de 19 pontos que Zelensky mencionou ontem, ele disse que havia sido reduzido para 19, muitos dos pontos foram trocados. Então, vários dos 28 originais já não estão mais lá, e agora são 19, que são mais vantajosos para Kiev. Bem, se os 28 não eram aceitáveis para a Rússia, os 19 com certeza não serão. Então parece que estamos indo na direção oposta. Se a paz for realmente o objetivo, se encerrar a guerra por meio de negociações for a meta, então estamos indo pelo caminho errado. Então isso nos leva de volta ao Trump. O que ele vai fazer agora? Parece que foi ele quem iniciou essa questão. Ele é quem, junto com Witkoff e aparentemente Jared Kushner, elaborou esses 28 pontos. E então eles começaram isso. Basicamente começaram a preparar um caminho para uma negociação com Kirill Dmitriev. Assim, abaixo do nível oficial, isso dá a qualquer um dos lados uma negação plausível para aceitar ou rejeitar e dizer, bem, isso não veio por canais oficiais, etc. Mas foi aí que tudo começou. E novamente, isso também não é um problema. É mais ou menos assim que a diplomacia funcionou no passado. Mas o presidente Trump precisa saber, e ele reconheceu isso na noite passada, que entende que militarmente não tem a influência necessária para forçar o cumprimento por parte dos russos. Ele não tem isso. O Ocidente não tem isso. A Ucrânia não tem isso. Então, se ele reconhece isso e percebe que a Ucrânia está dizendo uma coisa, que os líderes europeus estão dizendo outra, e que os líderes da OTAN estão dizendo algo, tudo isso significando avançar ainda mais do 19 em direção ao lado de Kiev, então ele tem uma escolha a fazer. Eu diria, ok, vocês estão lidando com um conjunto estranho de realidades que não correspondem ao que realmente está acontecendo no terreno. Vocês estão por conta própria. Eu não vou bancar um fracasso contínuo, um fracasso garantido, com algo que não pode funcionar. Estou oferecendo isto. Ou vocês aceitam, ou resolvem, porque não vou ser parte de algo garantido a fracassar. É isso que ele deveria fazer. Era isso que ele deveria ter feito em janeiro deste ano, e meia dúzia de vezes entre então e agora. A questão é, ele vai fazer isso agora? E eu te digo, Glenn, da última vez que chegamos a essa situação, em circunstâncias quase idênticas, foi em Anchorage, no Alasca. Os russos acharam, e Sergei Lavrov disse isso explicitamente há 2 dias, destacando esse ponto, que havia um bom entendimento entre Putin e Trump naquela reunião sobre quais eram os termos e como isso poderia chegar ao fim. A Rússia nunca mudou de posição. Eles não mudaram agora, e não vão mudar. Então Trump não reconheceu isso, e de forma estranha disse depois, achei que tínhamos um acordo 5 vezes. Bem, a única maneira de achar que tinha um acordo seria se ele tivesse concordado com os termos russos, porque eles não cedem. Então isso obviamente não aconteceu. Todo o alarde sobre o Alasca veio e foi. Nada mudou. Vamos estar nessa situação desta vez? Porque as mesmas dinâmicas existem. Trump disse que quer paz. Ele colocou algo sobre a mesa. Os russos aparentemente responderam nos bastidores e Witkoff possivelmente irá a Moscou na próxima semana para conversar com Putin novamente. Mas ele só vai repetir as mesmas coisas que disse a Trump em agosto. Então Trump dirá, ok, Europa e Ucrânia, vocês não querem cooperar. Fiz tudo o que pude. Não posso impedir vocês de cometer suicídio nacional. Façam o que quiserem. Nós não vamos seguir por esse caminho. Ou ele fará como fez depois do Alasca,
Apenas dará de ombros e seguirá em frente como se nada tivesse acontecido. Nesse caso, assim como no Alasca, toda essa agitação continua. Vai simplesmente desaparecer como se nunca tivesse acontecido. E estaremos exatamente de volta ao ponto em que estávamos, digamos, em julho do verão passado, ou até uma semana atrás, antes de tudo isso vir à tona. Quero dizer, é exatamente aí que estamos. Está nas mãos de Trump fazer algo acontecer, ou simplesmente se afastar e mostrar que é incapaz e impotente para impedir Zelensky, Mark Rutte ou Ursula von der Leyen de qualquer coisa. Porque são eles que estão comandando o espetáculo agora. É preciso ser honesto, é isso mesmo, porque eles também não estão cedendo. Então, neste momento, temos a Europa e a Ucrânia sem ceder, a Rússia sem ceder e os americanos tentando fazer alguém ceder sem sucesso. Não vejo de outra forma. Bem, a questão é que se voltássemos ao início de 2022, naquele momento teria havido um tipo de negociação muito diferente. Naquela época, os russos exigiam apenas a neutralidade da Ucrânia. Mas é claro, depois de 3 anos e meio de combates, quase 4, as coisas mudaram. Agora a vantagem está totalmente do lado russo, mas a própria guerra também mudou de forma fundamental. A OTAN assumiu um papel muito ativo nisso. Então os russos terão exigências elevadas e estão em posição de, bem, fazer essas exigências. Por essa razão, como você disse, eles podem impor o cumprimento, mas isso não parece significar muito na Europa. Eles ainda insistem, se você viu as propostas deles, eu sei que viu, que não refletem a realidade no terreno. Eles não têm nenhuma alavanca. Então, como é que se espera que consigam a assinatura da Rússia nesse acordo? E Glenn, deixe-me acrescentar mais uma coisa aqui, porque acho que é importante. Você mencionou as condições que existiam em 2022, quando isso poderia ter sido resolvido por meio de negociação. Porque escolhemos não fazê-lo, seja antes de 24 de fevereiro ou depois em Istambul. E tivemos oportunidade em ambos os casos. A Rússia que existia naquela época tinha cerca de 200 mil soldados designados para lutar na Ucrânia, mas apenas, inicialmente, por algumas semanas. Se entendi corretamente, pouco mais de 100 mil realmente entraram, o que não é nem de perto o suficiente para fazer algo em um país inteiro. E eles estavam divididos em 5 eixos diferentes. Eles estavam fazendo uma demonstração, tentando mostrar, vocês não podem vencer esta guerra, então não há motivo para travá-la. Esse era o objetivo dos russos. Foi ruim, porque eles tinham apenas um plano. Não tinham um plano B com recursos, e vem pagando por isso desde então. Mas agora que já pagaram esse preço, construíram um exército muito mais forte do que era em 2022. E a OTAN está mais ou menos onde estava em 2022. Além disso, os russos agora têm a experiência, as capacidades, as doutrinas que aprenderam, a forma como aprenderam a lutar e os drones, nos níveis estratégico, operacional e tático, e todas as diferentes variações que acompanham isso. Mas eles também têm agora o míssil Vanguard. Eles têm o Burevestnik, basicamente um míssil de cruzeiro interminável, e assim por diante. Essas bombas planadoras que eles têm agora não existiam no início, e agora há uma nova versão com quase o dobro do alcance. Isso faz com que a Força Aérea Russa nem precise se expor ao perigo. Eles podem simplesmente voar com impunidade em um espaço aéreo que controlam totalmente, e o lado ucraniano fica indefeso. Todos esses fatores jogam a favor da Rússia. Sua força total agora é cerca de 50% maior do que era, em torno de 1,5 milhão atualmente, em comparação com 1 milhão no início da guerra. Então, tudo o que fizemos, toda a dinâmica que existia quando não havia negociação no início de 2022, agora está profundamente pior para o nosso lado. E por causa de todas essas sanções, tornamos a Rússia menos vulnerável à influência ocidental. Então, de qualquer forma que se queira calcular, tornamo-nos comparativamente mais fracos do que o lado russo,
o que deveria significar que temos ainda mais motivos agora para buscar um acordo negociado. Tirar isso da mesa e parar esse desequilíbrio que continua nos prejudicando. Mas em vez disso, estamos agindo como se ainda fosse, sei lá, 1991. É difícil para mim entender. Sim, não. Você tem razão. Porque não apenas os russos se tornaram muito mais fortes, mas eles basicamente esgotaram todo o exército ucraniano, seu equipamento, seu efetivo. Além disso, em 2022, os depósitos de armas da OTAN estavam cheios, agora estão vazios. E por fim, as linhas defensivas. Os ucranianos as haviam preparado ao longo dos últimos 8 anos, e agora a maioria delas está nas mãos dos russos. Então toda a vantagem foi perdida. E agora, claro, com a situação se desdobrando, ainda há essa insistência de que qualquer tratado de paz tem que ser uma capitulação da Rússia, porque ela é a agressora e a vilã. Essa é a lógica que estamos ouvindo agora. Mas o que isso significa? O que você prevê? Eu sei que devemos ter cuidado ao fazer previsões, mas isso será resolvido pela diplomacia ou no campo de batalha? Sim, quero dizer, você não pode prever, porque a natureza humana, as coisas podem mudar num piscar de olhos. Quero dizer, veja o presidente Trump e quando o prefeito de Blasio foi eleito em Nova York, no começo ele dizia, essa é uma pessoa horrível, ele é comunista. Então, de repente, lá estavam eles tendo uma espécie de festa de amor virtual na Casa Branca um pouco depois. Então Trump pode mudar de ideia bem rápido. As coisas podem mudar. Mas precisamos fazer uma avaliação com base em como as coisas estão agora, para onde tem caminhado e no que os recursos e fundamentos indicam sobre para onde isso pode ir. E aqui está a faixa de possibilidades. Número 1. Vamos falar primeiro sobre o que não pode acontecer. A Ucrânia não pode vencer. A Ucrânia não pode impedir que a Rússia vença. Ponto. Quer dizer, anos atrás eu disse que a Ucrânia não podia vencer. E depois isso mudou para a Ucrânia. Agora não conseguir evitar a derrota, porque a Rússia tem a capacidade e definitivamente a vontade de continuar. Então esse é o primeiro ponto. Não importa de onde você queira começar. É preciso partir do entendimento de que a Ucrânia vai perder a guerra, a menos que haja um acordo negociado. E quero dizer perder militarmente. Quando não há negociações, eles não conseguem isso nem pressionam por aquilo, apenas recebem os termos de rendição ou são destruídos. Ponto final. Quero dizer, é uma vitória militar completa. A Rússia tem a capacidade, o tempo e a paciência para fazer isso acontecer. Agora, onde estamos aqui, se o presidente Trump se levantar e se preparar, como dizem, e simplesmente disser, certo, tomei uma decisão, é isso, ou vocês embarcam ou estou fora. E boa sorte para vocês perdendo essa guerra, porque é isso que vai acontecer. Ele poderia dizer isso e ser aberto e honesto a respeito. E então isso colocaria uma pressão tremenda sobre a Europa para reconhecer que não pode vencer e que não pode ter sucesso. Então eles podem dizer, certo, vamos ter que fazer um acordo negociado e desagradável, porque não há outra alternativa aqui. Ou serão movidos pela arrogância, presunção e soberba e dirão, sim, podemos fazer isso sem vocês, América. Vai ser mais difícil, mas ainda podemos fazer, veja só. E então eles próprios serão reduzidos a pó e o exército ucraniano será literalmente destruído e aniquilado. Toda a força masculina que a Ucrânia vai precisar, mesmo que reste apenas um estado reduzido para sobreviver depois desta guerra, vai se perder. E já agora, acho que o país está com uma taxa de reposição de 0,98, quando é preciso 2,1 apenas para manter a população no futuro. Eles estão em 0,98 neste momento. Então estão morrendo como nação por causa de tudo isso. Parabéns, OTAN. Parabéns, União Europeia. Muito bem por viabilizarem o suicídio da Ucrânia. Porque é isso que tem sido até agora. Então essa é a questão aqui. Trump vai se manter firme e exigir isso, colocando a responsabilidade sobre a Europa? Ou Trump vai fazer o que fez no Alasca, apenas dar de ombros, seguir em frente, não fazer nada e não deixar claro o seu ponto?
É isso que a Europa está planejando. Está claro para mim, especialmente com as declarações de Mark Rutte hoje, de Ursula von der Leyen, de Kaja Kallas, e somando a isso Emmanuel Macron. No dia anterior ele estava falando sobre como precisamos ter garantias de segurança e esse tipo de coisa. Então todas essas pessoas ainda esperam que Trump simplesmente ceda novamente. É isso que eles esperam. E se isso acontecer, então a Rússia vai simplesmente dizer: vocês não nos deixam escolha. Não queremos um acordo negociado desagradável, de acordo com a forma como vocês possam interpretá-lo. Mas na ausência disso, a única opção é que não desaceleramos. Nós simplesmente continuaremos marchando para o oeste até tomarmos tudo o que quisermos, e então diremos quais são os termos no final, sem nenhuma contribuição de vocês. É aí que estamos. Então você pergunta, o que eu acho mais provável? Acho que o mais provável é que Trump ceda, a Rússia dê de ombros e continue marchando para o oeste enquanto soldados ucranianos continuam morrendo. Então não sei. Acho que os europeus vão simplesmente dizer, bem, nós tentamos, e vão culpar todo o resto do mundo, e assim por diante, e continuarão se fazendo de vítimas. Mas isso não mudará o resultado concreto. Eles podem distorcer as coisas o dia inteiro, mas estão condenando a Ucrânia à morte. Sim, não, definitivamente parece ser isso mesmo. Concordo, porém. Parece que os europeus e Zelensky tomaram essa decisão. Não dizer não ao Trump sob nenhuma circunstância. Apenas dizer o quanto as propostas dele são maravilhosas, como a iniciativa é ótima, que ele é um homem de paz. E então, ao mesmo tempo, só precisamos fazer algumas alterações no documento. Basicamente, reverter quaisquer exigências impostas à OTAN e à Ucrânia. E solicite Sweden e nesse orvedensna auspa. O que você disse aí é realmente importante. E eu quero aproveitar esse ponto. Você vê esses líderes na Europa, e o Zelensky, realmente aprenderam a lidar com o Trump. Eles o elogiam de todas as formas possíveis, falam dele como se fosse responsável por grandes feitos ou algo assim, enquanto suas ações o minam e o enfraquecem. Eles continuam seguindo em uma direção que só pode levar à sabotagem dessas operações e dessa esperança de paz. E sabe, o Trump parece não perceber isso, ou não querer chamá-los a atenção por isso. Tenho a impressão, porém, de que algumas pessoas em Moscou estão preocupadas com o que um fim prematuro da guerra poderia significar. Estou pensando naquele artigo que Edward Luttwak escreveu em 1999 chamado Give War a Chance. Ele basicamente argumentava que muitos esforços para encerrar guerras prematuramente, com cessar-fogos, missões de paz, seja o que for, na verdade prolongam as guerras em vez de encerrá-las. Porque normalmente, uma guerra chegaria ao fim quando um dos lados tivesse vencido de forma decisiva. E sim, ele não defendia a guerra, nem dizia que era algo bom, mas que todos esses esforços para pará-la cedo demais poderiam acabar estendendo-a. E claro, do lado europeu, parece que isso é mais ou menos intencional. Parar a guerra agora para que possa lutar mais tarde. Embora eu argumente que há alguma validade nesse conceito, ele geralmente se aplica ao lado que está em vantagem. Você não quer encerrar sua guerra cedo demais. Então essa pode ser uma mensagem para a Rússia. Não pare antes de alcançar seus objetivos possíveis. Caso contrário, você pode acabar tendo que lutar novamente. É possível olhar para a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o fim de uma meio que ajudou a preparar o terreno para outra. Há alguma validade nisso, mas não do lado perdedor. Porque se você está em desvantagem, quer que a guerra acabe o mais rápido possível, para talvez ter uma chance de lutar outra mais tarde. Porque se você não encerrar essa agora, não estará por perto para lutar outra. E é aí que acho que eles estão perdendo a oportunidade. Deixe-me fazer apenas uma última pergunta rápida. Esta guerra, como você disse, é em grande parte sobre a arquitetura de segurança europeia.
os esforços para criar uma Europa sem os russos, uma espécie de hegemonia coletiva por meio da expansão da OTAN. Agora que tudo isso está desmoronando, como você vê a arquitetura de segurança europeia e as consequências da derrota da OTAN e da Ucrânia nesta guerra para a Rússia? Sabe, essa é uma das tragédias mais exasperantes de toda essa guerra, na minha opinião. O fato de que poderia ter existido uma arquitetura de segurança europeia muito eficaz que mantivesse todos em segurança. Todos na Europa, Europa Ocidental, Europa Central, na fronteira com a Rússia, Ucrânia, Geórgia, todos poderiam ter se beneficiado de uma estrutura de segurança sólida se a segurança de todos tivesse sido colocada na mesa. Você mencionou no início deste episódio como o lado ocidental nem sequer quis incluir a Rússia em nada. Então, desde o começo, construíram no sistema uma divisão entre quem tem e quem não tem, um dentro e um fora. Então eles praticamente garantiram que mesmo depois de derrubarmos a chamada cortina de ferro, rapidamente construímos uma nova, feita de outro material, mas ainda assim uma divisão. E agora temos esse problema. Depois do fim da União Soviética, havia uma Rússia mais fraca, decadente e ótimo. Podíamos mantê-los lá embaixo. Mas o problema é que eles não ficariam lá, e não ficaram. Eles voltaram a se erguer. Então agora estamos nessa situação em que já não é mais 1991, não podemos ditar os termos, não podemos simplesmente ignorá-los. Portanto, ou teremos que voltar e construir uma arquitetura de segurança que não seja vantajosa para nós, mas pelo menos funcional, ou simplesmente diremos, não, teremos nossa guerra de um jeito ou de outro. Vai haver conflito entre a Rússia e o Ocidente. E sabe, isso é inevitável. Você já vê muitos países no Ocidente falando sobre isso. Eles já estão se preparando fisicamente para isso. Eles dizem isso o tempo todo. E eu acho que nesse ponto também é importante destacar que parte das forças nefastas no Ocidente que querem isso são aquelas que precisam de um inimigo e escolheram manter a Rússia como esse inimigo. Eles não quiseram e ativamente trabalharam contra uma arquitetura de segurança em toda a Europa. Eles não querem paz em todo o continente. Eles precisavam de um inimigo em quem focar para poder fortalecer as bases industriais de defesa, o que conseguiram fazer com sucesso. E enquanto houver um vilão, é possível manter todos motivados a continuar gastando mais dinheiro. Agora, supostamente, estamos em um caminho rumo a 5% do PIB em toda a União Europeia, ou pelo menos em toda a Europa Ocidental, na OTAN e em todos esses países, garantindo que isso continue. Eu imagino que no mundo perfeito deles, ficariam logo abaixo da guerra, continuando a gastar dinheiro e mantendo um inimigo maligno para apontar o dedo. Mas não sei se eles vão conseguir esse mundo perfeito. Acho que vão acabar numa daquelas situações em que você basicamente obtém exatamente o que estava tentando evitar, que é uma guerra. E desta vez não será como foi na Segunda Guerra Mundial. Acho que podemos acabar do lado perdedor desta vez, se Deus nos livre, isso se tornar nuclear, caso em que todos perdem. Mas se permanecer convencional, nesse momento estamos na parte mais fraca disso, e perderíamos. Não, acho que é exatamente isso que a liderança da UE gostaria de ver. Ou seja, colocar a guerra entre Ucrânia e Rússia em fogo brando, apenas para gradualmente esgotar os recursos russos enquanto nos bastidores os europeus se fortalecem. Em vez disso, aconteceu o oposto. Os ucranianos foram exauridos, as economias europeias enfraqueceram, enquanto os russos se tornaram mais fortes. É triste que, como você disse, nos anos 1990, tivéssemos a opção de desenvolver uma arquitetura de segurança inclusiva, baseada na segurança indivisível, na qual também levássemos em conta a segurança russa. Essa é, de certa forma, a lição da história. É assim que criamos segurança. No entanto, quando vimos a oportunidade de buscar uma paz hegemônica, associamos isso a uma ideologia que dizia: não precisamos incluir a Rússia. Temos instituições de segurança interdemocráticas, a OTAN, a UE, você sabe,
todos se beneficiam, são uma força para o bem. Então, mesmo quando a OTAN e a URSS se expandiram em direção às fronteiras russas, os russos deveriam ficar felizes, porque isso traria estabilidade. Esse era o argumento. Fizemos esse enorme experimento social. Ele explodiu a nossa escala de uma forma muito ruim. Ninguém apertou o favor de retrotar. There's no one who wants to hit the reverse, so E sabe, ironicamente, Glenn, se tivéssemos mantido essa atitude, mas não avançado fisicamente a OTAN, apenas a tivéssemos parado onde estava, isso talvez tivesse persistido. Eles talvez tivessem conseguido manter essa situação. Mas uma vez que começamos, ou melhor, continuamos, a mover a OTAN cada vez mais para frente, e depois exigimos que ela entrasse na Ucrânia e na Geórgia em 2008, e até 2022 continuamos dizendo isso sobre a OTAN. E ainda hoje continuamos dizendo, ao não tirar isso da mesa, quer dizer, praticamente garantimos o conflito. Bem, muito obrigado por participar e compartilhar suas percepções. Sempre um prayer, Glenn. Obrigado por esse momento.